Novamente, com a presença do arquiteto Sérgio Ackermann, vamos falar agora na terceira parte do programa O Controle de Ruídos em Condomínios Residenciais. Sou Ansel Lankman, responsável técnico pela Lank Engenharia, um escritório especializado em perícias em condomínios. Novamente com a presença do arquiteto Sérgio Ackermann. Não percam a parte 1 e a parte 2 desse mesmo assunto que está muito interessante. Sérgio, vamos falar sobre materiais que são reconhecidos como sendo péssimos isolantes acústicos, como o drywall, por exemplo, que é uma parede de gesso e que ela não trata legal esse problema de não se ouvir o que acontece do outro lado. O que você acha disso? Hoje você tem drywalls dimensionados tão bons quanto paredes de alvenaria. Uma questão de tempo. Nos Estados Unidos, por exemplo, o drywall bem dimensionado funciona muito bem. As pessoas são satisfeitas. Que já houve um pouco, ou até existe um pouco de preconceito contra uma parede de drywall, mas ela pode funcionar muito bem como uma isolação vertical entre ambientes, uma vedação muito usual hoje. Hoje, com o avanço tecnológico, as construções, vocês podem observar como é rápido, como um prédio surge num período inferior do que alguns anos atrás, porque a tecnologia está muito avançada, os materiais são mais leves, isso é um problema também porque causa o problema de acústica, que são supridos com soluções definidas. Até existem softwares específicos que promovem essas soluções antecipadamente à obra, que a gente já pode ver como é que o edifício vai se comportar através de softwares específicos. Então, como que eu posso controlar melhor a questão do drywall? Você falou que existem drywalls diferentes. O que varia? É a espessura da placa de gesso? É o material que se coloca no meio dele? Como que eu posso melhorar o desempenho dele? Então, o drywall é calculado em função do que ele vai ser submetido, do que essa parede vai ser submetida. Se é uma vedação interna entre dormitórios, se é uma vedação entre unidades adjacentes, você pode dimensionar esse drywall da maneira que for necessária. É possível, então, eu usar o drywall como parede divisória de um apartamento para o outro e garantir que haja um desempenho favorável de transmissão de som? Estanqueidade, sim, perfeitamente. E isso aí nós usamos usualmente. E o drywall é uma solução, por ser mais leve, e mais rápida. Mais limpa também. Mais limpa, sim. Mais limpa que eu falo, porque não implica em fazer a parede e depois ter que rebocar, chapisco, massa grossa, massa fina. Enfim, ele é muito mais simples. Sim. Nesse aspecto, sim. A gente procura o desempenho ser tão importante quanto uma parede de alvenaria. Mais limpo nesse aspecto. Se você vai levantar uma parede e colocar placas de gesso acartonado, se você tem mais velocidade, mais agilidade na construção. A mão de obra é mais rápida. Ou seja, para aquilo garantir uma estanqueidade, que foi a palavra que você usou, de som, eu precisaria de um projeto mais interessante para usar um tipo de drywall mais adequado para aquela situação. É Sim. Isso. Eu tenho mais de um tipo de drywall. Essa era a minha pergunta. Sim, você tem uma receita de bolo, mas você tem várias maneiras de você conseguir um bom desempenho acústico nessas vedações internas. Então, Sérgio, pelo que eu estou vendo,
não é simplesmente a questão de ser drywall ou não ser drywall. O próprio drywall, ele pode ter um desempenho diferente de acordo com o tipo de montagem, o tipo de produto, a espessura final, o recheio ou não recheio, o enchimento ou não enchimento. Ou seja, tudo isso aí demanda um projeto, não é? Sim, o drywall ele tem que ser bem calculado, é um cálculo, ele não é no chutômetro, ele tem que, essa definição da espessura e a montagem desse drywall, ele tem que ser estudado. E quais são as premissas para esse estudo? É o nível de ruído a ser produzido? Você falou um pouquinho sobre distância do som, alguma coisa assim? Não, é o seguinte, se for um uso residencial, nós vamos atrás da norma, nós vamos atender a norma do desempenho, isolação entre ambientes, vedações internas. Se for unidades vizinhas, não é usual esse drywall em unidades vizinhas, usual são vedações internas, né, do mesmo apartamento. Então, nós procuramos sempre dimensionar esse drywall. Ou seja, faz parte de um projeto, tem que ser dimensionado para uma situação específica e não ser escolhido aleatoriamente, simplesmente vai lá, quero instalar drywall, compra a placa e tal, instala. Vai rasgar dinheiro. É sumamente interessante, então, que seja feito um projeto específico para aquilo, para que se garante um mínimo de desempenho favorável naquela parede que está se construindo. Temos agora mais uma pergunta da Sandra Falcão, uma cínica 5 estrelas, que já havia feito uma pergunta muito interessante na primeira parte do programa. Sérgio, ela pergunta o seguinte: existem materiais diferentes para diversos tipos de ruídos ou é sempre o mesmo procedimento? Ela está interessada no aspecto de materiais diferentes, porque ela é síndica e ela precisa sugerir isso no condomínio em que ela administra. Como é que funciona esse assunto de vários materiais, de escolha de materiais? É muito amplo esse assunto. Existe na acústica, no universo da acústica, existem uma infinidade de materiais. O que é o mais importante é você buscar materiais que são testados pelo IPT, por exemplo, que é um laboratório acreditado, que esses materiais são postos à prova. Não adianta você chegar uma pessoa e tocar a campainha do teu prédio e falar: olha, eu tenho um material assim, assado, que serve para isso. Importado da China. Importado da China. Esse material pode vir a induzir a erros e até risco para o condomínio, né? Pode pegar fogo, eu nem sei qual que é o material, mas nós buscamos sempre focar no teste do Instituto de Pesquisas Tecnológicas, o IPT. Isso é importantíssimo. Agora, isso é interessante não só para a segurança, como também para analisar previamente o desempenho, para você adequar o desempenho às condições que você tem naquele local. Então, novamente, eu estou dizendo que é importante um projeto, tá? Você conhecer bem o problema e dimensionar a instalação. Dimensionar o que colocar, como colocar, que produtos escolher. Então, o que a Sandra está nos perguntando, a resposta está dada. Você realmente tem muitos materiais, eles têm que ser testados para que se verifique se realmente eles cumprem a sua função, cumpram o seu desempenho. Se não trazem consigo problemas de segurança como combustão, é diferente pegar fogo de propagar o fogo, são coisas diferentes que têm que ser analisadas. Se são aprovadas pelos órgãos de controle, como o Corpo de Bombeiros, por exemplo. Enfim, e o aspecto custo que nunca pode ser deixado de lado.
Alguma coisa a mais que você queira acrescentar? Muitas vezes vem um material magnífico, lindo, que esteticamente cumpre toda a função, compatibilizado com a arquitetura, mas esse material ele não funciona, ele tem o desempenho dele prejudicado. Se ele não é testado previamente, ele pode pôr a perder o uso desses ambientes, apesar de ser muito bonito. Espero, Sandra, que você tenha ficado satisfeita com essa resposta. E chegamos ao final, então, de mais um programa O Perito. Convido vocês para que mandem sugestões de pauta, mandem novas perguntas, como a Sandra, que fez e ganhou a sua linda caneca do programa. E até a próxima.